Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez podermos estar juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos a vocês que também nos mandam mensagens. Isso é muito importante, nós interagirmos, e queremos agradecer a todos que são inscritos e que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria de Fátima Souza, de Macapá, no Amapá. Raimundo Henrique Alves é de Embu das Artes, em São Paulo. Josimar Antônio é de Carpina, em Pernambuco. Rosângela Tavares é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, em São Paulo. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por mais um dia que estás nos concedendo. Te agradecemos pela vida, pelos cuidados que tem para com cada um de nós. E neste momento, Pai, nós iremos abrir a Tua Palavra para estudá-la, que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida a Tua Palavra. Abençoa todos, especialmente os que passam por problemas, necessidades, lutas, por dificuldades, por provações, aflições, que recebam de Ti as bênçãos, recebam de Ti força, poder, e que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas e na certeza de que breve estaremos juntos na eternidade. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo o último estudo desta série Fogo da Provação e nós não poderíamos deixar de falar dos sofrimentos que Jesus passou, do crisol pelo qual Jesus passou. Jesus ele foi provado, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. E interessante é que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não tinha a tendência para o pecado que nós temos. Jesus ele nasceu com a mesma natureza de quando Adão e Eva foram criados, não tinham tendência para o pecado. Mas eles escolheram pecar, tomaram a decisão de pecar. Jesus também poderia ter falhado, pecado. Se ele tivesse falhado, ele não poderia ter morrido, o sacrifício dele não teria valor. Mas Jesus, ele foi fiel em todas as coisas, obedeceu a Deus em todas as coisas, foi muito tentado, mais do que nós. Vemos, ontem nós falamos aqui que Jesus ele foi criado na cidade de Nazaré, e quando Filipe encontrou com Natanael e falou sobre Jesus de Nazaré, Natanael disse assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O ambiente onde Jesus foi criado não era propício para pessoas boas, era um ambiente pesado. E Jesus foi criado ali, mas ele não se contaminou. Imaginem como que Jesus se sentia no meio daquelas pessoas que só tinham maldade no coração, impiedade, só faziam as coisas más. A fama era terrível dos habitantes de Nazaré. Mas Jesus ele venceu. Por quê? Porque ele teve instruções de sua mãe desde o nascimento. Maria se encarregou de ensinar a Jesus, fazer com que ele mentalizasse, decorasse as passagens bíblicas. E Jesus, ele foi obediente à sua mãe, ele estudou, ele obedeceu, ele aprendeu a ler e escrever. E depois então, Jesus, adulto, inicia o seu ministério após o batismo, lá no Rio Jordão, por João Batista. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus pediu a João que o batizasse. João, a princípio, não queria, mas ele foi batizado por Jesus para nos dar o exemplo. Nós nos batizamos porque nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos ter os nossos pecados perdoados. E então em Jesus nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. E essa nova vida vai nos trazer muitos problemas, vai nos trazer muitos conflitos entre o bem e o mal. Mas nós temos que buscar na palavra de Deus, estudá-la, orar, para perseverarmos e para vencermos, assim como Jesus venceu. E Jesus, ele, assim que começou o seu ministério,
Ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 12, versos 22 a 24, diz assim: Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: Será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: Ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Vejam como Jesus era desprezado e rejeitado. Os líderes dos judeus, para os quais Jesus veio, não aceitaram a Jesus, rejeitaram a Jesus. E os milagres que Jesus realizava, eles diziam que não era com o poder de Deus que Jesus estava realizando, era com o poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus, ele não se deixou abater, ele continuou seu ministério. Ele veio para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. Está lá em Isaías. Jesus, ele veio para essa missão, para atender às necessidades das pessoas e mostrar ao ser humano como é Deus o Pai. Assim como Jesus fez quando esteve aqui na terra, Deus também ele faz todos os dias por cada um de nós. E se nós estamos passando por situações que nós precisamos do poder de Deus, vamos buscar, vamos orar, vamos clamar, e Deus no momento certo ele vai fazer a obra em nossa vida. E quando lemos ainda em Lucas no capítulo 4, nos versos 21 a 30, Lucas 4, versos 21 a 30 diz assim: Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios. Contudo, perguntaram: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo o precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Vejam, isso aqui aconteceu quando Jesus se levantou lá no templo para ler: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Foi quando Jesus leu isso no templo, que estava escrito no profeta Isaías, eles se voltaram contra Jesus. E Jesus disse: olha, o profeta ele não é aceito na sua cidade, ou o médico, não é, cure a si mesmo. Então, aqui nós vemos mais um exemplo da rejeição que eles tinham a Jesus. E quando lemos também em João capítulo 8, João 8, versos 58 e 59, diz assim: Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Jesus aqui se dizendo Deus. Quando Deus se apresentava às pessoas no Antigo Testamento, Moisés perguntou a Deus: Mas quando perguntarem quem foi que me enviou, diga: Eu sou, me enviou a vós. É que Jesus falando: Eu sou. Antes que Abraão existisse, Jesus é Deus. Nós não podemos duvidar e não devemos duvidar que Jesus é Deus, assim como Deus Pai e também como Espírito Santo. Os três trabalham para a salvação de cada ser humano. E vimos então que quando Jesus leu aquelas passagens do profeta Isaías no templo e eles quiseram empurrar Jesus precipício abaixo para que ele morresse, Jesus se desvencilhou, passou entre a multidão e saiu dali, porque não era a hora ainda de Jesus morrer. E agora aqui novamente, olha, eles pegam em pedras, quando Jesus disse: Eu sou, antes de Abraão, pegaram em pedras para tirar a vida de Jesus. E mais uma vez Jesus se ocultou e saiu do templo.
Vejam como Jesus era rejeitado, e é por isso que muitos de nós cristãos também somos rejeitados. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar da palavra de Deus, não gostam de ouvir do Evangelho, não aceitam. Mas nós temos que continuar falando o que Jesus pediu que nós falássemos. E ainda lemos em Mateus capítulo 23, Mateus 23 e no verso 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar meus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Jesus aqui chorando sobre Jerusalém. Jerusalém era a cidade escolhida por Deus. Israel foi o povo escolhido por Deus, mas eles rejeitaram a Jesus. Não aceitaram. Jesus veio humilde, pobre, como nós estudamos aqui ontem. Jesus poderia ter nascido como um rei num palácio, mas ele veio humilde, veio pobre. Por quê? Porque a missão dele era evangelizar os pobres, os humildes de coração. E é por isso que Jesus disse lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Sim, não só os pobres serão salvos, todos têm direito à salvação. Ricos, pobres, pretos, brancos, negros e amarelos, vermelhos, todos têm direito à salvação. Mas só aqueles que quiserem, só aqueles que aceitarem o convite de Jesus é que receberão a salvação. E assim como Jesus veio para curar os enfermos, veio para libertar os cativos, veio para dar vista aos cegos, ele ainda continua fazendo isso hoje. Nós precisamos crer, não ir a lugares onde só pregam milagres, você precisa dar uma oferta para que você receba o milagre, nada disso. É pela fé. Nós temos que ter fé. Se for da vontade de Deus, Ele vai restaurar a visão. Ele vai curar a enfermidade. Tudo é a vontade de Deus. Nós temos que aceitar. É o crisol que nós estamos passando. Jesus, Ele passou pelo crisol. E nós também passaremos, mas seremos aperfeiçoados para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós, às vezes, sentimos, em nossa própria pele o sofrimento, a dor, a enfermidade, o desemprego, os problemas familiares. Nós passamos por isso, mas Jesus passou também. Jesus foi rejeitado dentro da sua própria família pelos irmãos que ele tinha, filhos de José, quando se casou com Maria. Ele foi rejeitado na sua cidade, foi rejeitado para o povo que ele veio. E nós, às vezes, nos queixamos quando nós vamos levar o evangelho para alguma pessoa e ela rejeita. Mas se eles rejeitaram a Jesus, o próprio Jesus, que é o Evangelho, as boas novas, como não rejeitarão? Muitos poderão rejeitar as mensagens que nós estamos levando. Que Deus Ele nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos plenamente em Jesus, o Todo-Poderoso, para que Ele também faça um milagre em nossa vida. E o maior milagre para nós é a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo desta semana, o último estudo da série. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.